Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um passo importante aqui da nossa sequência de podcast do Comitê de Assuntos Tributários da SIC, né? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com dois amigos, colegas, membros do nosso comitê, contadores reconhecidos da área, né? Gestores do SESCOM, o Juliano e o Osmar Júnior estão conosco hoje para tratar um pouquinho também de alguns temas a respeito do setor contábil, que eu acho que é importante a gente ter essa visão do setor contábil enquanto aos desafios tributários atuais para o setor contábil e falar um pouquinho também sobre a reforma tributária, né, os impactos que o setor sofrerá ou já vem sofrendo, né, com algumas incertezas com a reforma tributária, né? Então, eu acho que vou inverter um pouco as coisas e já falar sobre esses desafios que nós temos, né? Porque o pessoal tem falado normalmente que não, olha só, a reforma tributária, uns dizem que ela não vai acontecer. Para mim, ela já aconteceu. Outros dizem, depois que ela entrar em marcha, é que realmente a gente vai parar para pensar. O problema que eu vejo é que o planejamento empresarial, ele não é feito hoje para amanhã. Ele é feito hoje para 5 anos, para 10 anos, né? E vocês, como consultores de empresas, têm que estar dentro desse planejamento e entender para que lado as coisas estão caminhando. Então, me parece que a reforma tributária, apesar dela não ter entrado em marcha ainda, ela já traz efeitos práticos hoje para a vida do contador. Esse é um ponto que eu queria que a gente conversasse. Mas antes de falar propriamente nele, assim, diretamente, eu queria que vocês nos passassem uma visão de como está o setor contábil hoje, com o sistema tributário que nós temos, né, as deficiências do setor, como que ele pode ser melhorado na visão de vocês, se é possível, né, se temos mecanismos para isso, e como que ele pode melhor atender e pensar mais no empresário com o cenário que nós temos hoje e depois com o cenário da reforma tributária. Bom dia, Pablo, bom dia, Júnior, bom dia a todos que nos prestigiam neste momento tão importante, né? Eu acho que essas discussões, elas trazem à tona todas as angústias, principalmente, que a gente vive no dia a dia, né? Respondendo à tua pergunta, Pablo, eu acredito que a gente tem que entender que o contador é um aliado do empresário, é um aliado dos negócios como um todo, né? É parte fundamental num planejamento tributário, num planejamento operacional de um negócio, num plano de negócios, porque ele faz parte, ele é o elo do empresário com o fisco. Então, nós somos os executores, né, de toda a demanda tributária, de toda a demanda do orçamento da União, dos estados, dos municípios, né, passando, é claro, por muito conhecimento, muita necessidade de informação, de busca constante, né? Que realmente é uma atividade que exige essa condição, né? Pelas mudanças que a gente sabe que vivemos num país que as leis se modificam diuturnamente, né? Então eu acredito assim que o ponto principal, né? É a gente enxergar e ser visto na sociedade como um agregador do negócio e não aquele profissional que está ali simplesmente para emitir uma DARF e entregar para o contribuinte fazer o pagamento, né? A gente pode ser muito mais. É claro que essas relações, elas dependem muito de caso a caso, né? Porque a gente tem que também ser visto pelo empresário como esse aliado, né? Então, quando a gente consegue entregar isso e mostrar isso, eu acho que nesse aspecto a gente é muito bem valorizado. E eu acredito que depois, com certeza, a gente vai falar da reforma, seremos ainda mais atores principais desse quadro aí, porque somos fundamentais. De uma maneira ou de outra, somos fundamentais, porque é quem pode e quem vai executar toda essa tramitação aí da reforma. Então, esse é o meu ponto de vista nessa condição. Eu tenho visto que o empresário, sempre que ele tem a dúvida e acompanha isso também, em função de algumas relações profissionais que eu tenho, ele liga primeiro para o contador, depois para o advogado. Mas ele vai ligar para o contador, não, deixa eu ver isso com o meu contador,
né? Só que hoje eu tenho visto que o profissional da contabilidade não está dando mais conta de de conseguir dar esse apoio, porque o sistema governamental, os governos têm absorvido ou têm passado muitas tarefas para o profissional da contabilidade, né? Ou seja, vocês matam um leão por dia e ainda tem que fazer esse papel ultra consultivo para o empresário, né? E eu queria entender para que caminho nós vamos. Vocês acham que a contabilidade ela tende a se tornar cada vez mais estratégica dentro das empresas, haja vista que os sistemas estão absorvendo muito desses trâmites e onerando, por sua vez, os profissionais de contabilidade, eu vejo. E eu tenho notado que os contadores, assim, obviamente os mais qualificados, mais bem posicionados, eles têm se transformado muito mais em grandes parceiros estratégicos do empresário do que executores de tarefas. Mas eu tenho um grande amigo que diz: o contador é um mal necessário. Eu não gosto do meu contador. Meu contador nunca vem me trazer uma notícia boa, mas eu preciso dele, né? Júnior, como é que tu enxerga isso? Na verdade, isso é um mito, né? Mal necessário, a gente já ouviu isso também, mas muito em função dessa questão que a empresa nasce na contabilidade, né? Ela vai ser criada e aí muitos empresários veem o ônus disso, o imposto que é trazido pelo contador, né? Mas dentro dessa nova visão que se tem, que tu falaste muito bem, a questão do papel estratégico e consultivo da contabilidade, né? E dentro de um cenário que se coloca de reforma tributária, eu vejo que isso fica cada vez mais importante, né? Porque a gente tem pela frente aí uma reforma que vai mudar absolutamente tudo que a gente conhece, tudo que a gente tem como verdades, né? A gente começa a reescrever as empresas do ponto de vista tributário e fiscal, e para isso as empresas precisam de profissionais que conheçam a legislação, que conheçam profundamente o que vai acontecer, né? E aí, voltando lá no início da nossa conversa, né, qual é a dificuldade que a gente tem hoje, né, em relação à reforma? Ela é basicamente a incerteza, né, porque a gente vem aí de uma discussão relativamente longa, né? A PEC foi aprovada já há um ano, praticamente. Nesse ano está ocorrendo a discussão no Congresso, 38, que é o principal, que trata do IVA, né? Se acaba até o final do ano, e a gente, como consultor, precisa ter clareza de como vai ser a legislação para poder orientar o empresário e poder traçar estratégias, né? E é isso que nos aflige, porque a gente não consegue enxergar um horizonte onde a gente tenha a legislação posta já com clareza para poder traçar caminhos matemáticos, né? Que a gente tem que ter certezas para conseguir orientar qual é o caminho que as empresas vão ter que tomar depois dessa reforma, no ambiente dessa nova reforma tributária. E olha só que interessante, a gente tem que manter os nossos podcasts sempre com a visão de vários setores, né? Pensando no setor em si. E não, aqui nós estamos falando como profissionais da contabilidade, estratégicos, consultores e impulsionadores de empresas. Perfeito. E os setores vêm para cá para falar das suas angústias também. E o Simplasa, o Cimex, dizendo: olha, nós temos esse problema, a gente precisa disso. E eu queria falar um pouquinho também para os nossos parceiros que são contadores. Quais as dificuldades que vocês enxergam nos escritórios de vocês, na atuação da contabilidade, com essa reforma tributária que está havendo? Vai aumentar a despesa? Vai aumentar a necessidade de mão de obra qualificada? O que vocês esperam para o profissional da contabilidade com essa reforma tributária? Vai se tornar mais custoso para o empresário os serviços de vocês? Como que o Sescom enxerga isso? Se é que é possível enxergar, tem muita incerteza na mesa, mas como vocês já pensam a contabilidade a partir de agora, tendo em vista esse novo sistema tributário que está chegando? Eu entendo, Pablo, o seguinte, que realmente o grande problema que a gente tem hoje são as incertezas, né? Porque a gente está em cima de uma
muitas dúvidas que surgem nas leituras, né? De entender o PLP. Muito se discute na reforma a alíquota, mas a reforma é muito mais que a alíquota. Então, o que está se vendendo é, quanto vai ser a alíquota, quanto que vou ter que pagar de imposto, mas não é isso. O problema é a gente tem que entender o contexto da reforma, porque ele, que nem o Júnior acabou de falar, muda tudo que a gente sabe até hoje. A gente tem que entender que a gente vai ter um período de transição, que é um dos grandes problemas que a gente enxerga enquanto entidade, tá? Que é um dos pleitos que a gente tenta fazer um lobby para reduzir, o que eu, sinceramente, acho muito difícil, tá? Porque depende de muitas demandas tecnológicas e ajustes que têm que ser feitos, que independem da gente, né? Uhum. Então, essa questão da transição é um grande problema, né? Começar em 2026 e encerrar em 2033. Então, por exemplo, chegam perguntas sobre o ICMS, mas o ICMS tem mais 9 anos de vida, entende? E do ISS tem mais 9 anos de vida. Por quê? Porque eles se extinguem exatamente em 2033. Então, essa incerteza, essa insegurança, a necessidade de qualificação profissional dos nossos colaboradores, enfim, da nossa equipe, sem sombra de dúvida. Porque tu imaginas hoje, já é difícil, como tu citaste no início, atender toda essa alta demanda de obrigações acessórias que a gente tem, que na reforma tributária nos foi vendido que seria uma simplificação, e a gente não consegue enxergar simplificação dentro do processo atual. Então, tu imaginas tu ter uma equipe hoje que faz de um jeito já com sobrecarga, ou no limite, ter que apurar duas formas de apuração no período de transição, né? Que começa pelo texto em 2026. Então, eu acredito que esse, sim, é um dos grandes cenários que nos enchem de preocupação, e o nosso papel objetivo enquanto entidade, enquanto sistema CFC, FENACOM, é buscar transformar esse conhecimento para o usuário, né? Então, ali sim eu acho que a gente vai ter um benefício, porque é o que a gente tem no momento, né? E uma grande preocupação que a gente tem, não só nós, né? De uma forma geral, o mercado está enxergando isso já, a própria FEBRABAN já se pronunciou, com relação a sistemas, né? Porque o que acontece? Uma das modalidades de pagamento que está prevista é o split payment, onde o imposto seria debitado diretamente da conta corrente no momento do recebimento da receita, né? Do serviço ou venda, enfim. E aí, tudo isso, e aí a gente fala num regime não cumulativo, onde o contribuinte tem direito a créditos, débitos. Então, imaginem vocês a robustez de um sistema que consiga apurar créditos, apurar o débito, identificar se existe saldo, e aí, se o saldo for devedor, ainda debitar esse imposto da conta bancária para enviar para o fisco. Né? E no final ainda fazer uma apuração, um fechamento disso tudo, que aí sim a gente vai continuar tendo um papel de apuração fiscal, né? Ao final do período, ainda faz o fechamento disso tudo. Isso tudo não se faz à mão, né? Isso tu precisa ter sistemas robustos para tudo isso. Só que quem é da área de TI sabe que sistema não se desenvolve na incerteza. Os sistemas são matemáticos, né? Então, a gente precisa ter uma legislação definida, regulamentada, para começar a escrever sistema. E esses prazos já estão ficando curtos, porque a gente fala do início da IBS e CBS em janeiro de 2026. E mesmo que seja em regime de teste, mas os sistemas têm que estar tão prontos quanto se fossem uma aplicação efetiva, né? Então, em janeiro de 26, isso tem que sair rodando. E nós vamos fechar 2024 sem ter certeza a regulamentação final, porque nós estamos recém discutindo a lei complementar. Nós precisamos de leis ordinárias e de instruções normativas e por aí vai. Então, a gente não ter a clareza da legislação nos ata as mãos, até do ponto de vista de planejamento e também de execução, porque nós não vamos ter o tempo para tu adaptar tudo isso, construir sistemas, testar o sistema, validar e adaptar, vai ser muito curto.
Então, isso dentro das organizações contábeis vai ser um grande problema que vai demandar pessoas que conheçam profundamente tanto legislação quanto sistemas, e essas pessoas têm que estar treinadas, têm que ter disponibilidade de tempo para, ao mesmo tempo que tu está apurando os impostos antigos, né, na legislação antiga, tu está apurando e validando esse novo sistema. E a gente sabe que hoje existe uma carência de mão de obra enorme, não só no nosso mercado, em todos os setores existem isso, mas nós também fazemos parte disso, né, nesse contexto. Então, realmente, é preocupante como é que essas coisas vão acontecer nesse cenário, né? Sabe que eu lembro, há um tempo atrás, aquele mito do bloco K do SPED, que eu acho que nunca funcionou, né, direito, eu não sei dizer, mas... ele não. Ele começou e voltou atrás e deu um... E eu tenho medo que o início dos sistemas vire o novo bloco K do SPED, que era para ser a maior maravilha do mundo, conciliação contábil, ser um sistema de apuração societária. O grande problema foi questão de TI. Foi questão de ajuste de programas que permitissem, porque a legislação era o suprassumo da questão dos estoques, enfim, dos produtos em elaboração, estaria tudo ali. Então, olha o ganho que a gente teria. Só que, efetivamente, uma questão que não tinha nada a ver com a contabilidade, ela não pôde... Essa era uma dúvida que eu tinha, agora tu solucionou. Eu pensei, é a galinha ou é o ovo, né? É a lei que foi mal feita... É o sistema, mas pelo que eu entendi, então a regulamentação foi boa. A questão que o TI não acompanhou. O sistema teve dificuldade de acompanhar, porque as empresas também tinham um problema de estoque, de classificação, mas o sistema... E aproveitando esse gancho do sistema, tá? Que eu queria também falar e colher a opinião de vocês, eu acho que isso interfere diretamente na atuação do profissional de contabilidade, dos escritórios, que é a simplificação. Né? Eu queria que vocês trouxessem a visão, a gente sempre pensa aqui na visão da indústria, na visão da manufatura, dos serviços, ou seja, para algumas indústrias, alguns segmentos, vai simplificar a apuração de crédito, débito, vai tirar aquele mito de crédito, que não pode crédito, o que é insumo, o que não é insumo. Me parece que isso, as empresas estão achando que a simplificação vem daí. Só que o problema é que nem você falou, né? A reforma não é só o IBS ou CBS, não é só o IVA, a alíquota, é uma coisa muito maior. E para o profissional da contabilidade, como é que eles enxergam essa pretensa simplificação? O que vocês pensam? Simplifica, não simplifica? Até que ponto, de que forma vocês acham que existe ou não existe uma simplificação? Ou se é só um mito que nos venderam e que na verdade não simplifica nada? Como é que vocês enxergam isso? É que parece que a gente vai sempre jogar contra, né? Mas não é esse o objetivo. Eu acho que a gente tem que tentar entender do nosso lado, enquanto classe, que efetivamente o que nos foi vendido, o que está sendo nos entregue, é 6 por meia dúzia. Porque praticamente não está nem mudando a quantidade de impostos que a gente está trocando, PIS, COFINS, ICMS e SSQN, por IBS, CBS e o IS, que é o imposto seletivo. E o IPI também está saindo, né? Então, automaticamente, estamos trocando ali 6 por 5 mesmo. Exatamente. Sendo que ainda os estados e municípios poderão ter diferenciações dentro de cada um dos impostos e da contribuição. Então, veja que, na verdade, a simplificação não está sendo nos entregue. Agora, tu ter uma questão de não cumulatividade plena, o qual é um dos grandes gargalos do judiciário hoje, nos temas de é insumo, não é insumo, é material de uso e consumo, o que é. Então, não cumulatividade plena, efetivamente, nos dá uma segurança jurídica muito maior. Por outro lado, a gente vai para as empresas de serviço, que é o caso da nossa classe. Qual é o nosso custo substancial? Mão de obra. E a mão de obra está fora da não cumulatividade. Então, automaticamente, isso é uma oneração a um setor, que é todo o setor de serviços, porque a mão de obra é o grande custo dele dentro da operação. Então, quando o sistema não te permite, então, eles tentaram atenuar um pouquinho lá, nos dando uma redução de carga dentro das profissões regulamentadas, enfim, mas a gente enxerga que ainda existe, sim, um aumento direto de custo tributário para a nossa atividade e para muitas outras atividades.
É claro que quando a gente vai entender a composição dentro do mercado, vai existir uma balança, porque automaticamente a indústria que tu citaste, ela vai ter mais crédito, ela vai tomar mais crédito. Então, tem que existir uma readequação de preços em toda a cadeia. Então, assim, que é o que muito está se dizendo, né? Que não vai existir um aumento de carga tributária ao cidadão, ao consumidor. Por quê? Porque vai existir um realinhamento. Só que a gente, conhecendo e sabendo a cultura que a gente tem, até onde que isso realmente vai reduzir o preço lá na ponta da indústria, por exemplo, que teoricamente, dentro do contexto atual da reforma, do que a gente vem estudando, é a maior beneficiada. Simplesmente pela questão dos créditos, não é nada além disso. E temos, claro, outros setores que daí sim, por lobby, influência e força dentro de um produto interno bruto, por exemplo, do país, aí sim eles estão sendo beneficiados diretamente, né? Mas realmente a gente não enxerga essa simplificação que foi vendida à época da reforma tributária, que é o que a gente mais gostaria que estivesse acontecendo. Só para complementar, Pablo, tem um ponto de simplificação que eu vejo positivo. A gente só bate, a gente vamos afagar também. Tem um ponto que é extremamente positivo, que é do ponto de vista de legislação. E hoje a gente troca 27 legislações estaduais de ICMS e 4.000 e tantas legislações municipais de ISS por uma única legislação federal que regula os impostos IBS, CBS, de competência da União, Estados e municípios, né? Então, isso é positivo. A gente vai poder ler uma legislação que ela vai ser uniforme e aplicável em todo o país, né? Claro que essa legislação está nascendo complexa, e aí vem, então, o contraponto da simplificação, né? É uma legislação que já nasce cheia de exceções, né? E sempre tu tem uma exceção, tu está gerando uma complexidade que vai ter que ser tratada, ela não existe uniformização, né? Então a gente já pega aí diversos itens, produtos, setores que tem diferença de alíquota, tem alíquota reduzida, tem fator social, tem ajuste de redução, então se cria um emaranhado todo que não vem contra a simplificação. Mas o fato de ter uma legislação única já é um bom caminho, né, nesse sentido. O que eu estava pensando e ia te provocar para trazer um ponto de vista é que o que me parece? Que para o empresário que está lá na ponta, seja serviços, comércio ou manufatura, mas indústria manufatureira que vai ficar mais claro, isso para nós é bom também, né? Eu não gosto daquela ideia de demonizar a indústria, achando que a indústria é terrível porque ela está sendo beneficiada e resta todo mundo sendo prejudicado. Não é isso. A indústria foi prejudicada há muitos anos, né? Então, eu acho que não é esse o caso. Só que para o empresário que vai tracionar lá na ponta dos negócios, me parece que o IVA torna o entendimento dos negócios mais simples para vender, para explicar para o investidor estrangeiro como é que funciona. Só que as obrigações acessórias, que é aquela que o empresário não vê, que é que fica na contabilidade, que é que fica no direito, a gente quando dá briga, né, e vocês mais no dia a dia, essas não me parece que mudaram tanto. O volume de obrigações acessórias que vão se ter durante um período com dois sistemas. Dois sistemas. E aí me parece que é uma questão natural que os serviços contábeis vão encarecer, senão não vai ter como aguentar o tranco. Isso é um problema setorial e eu já ouvi falar de alguns empresários, mas agora vai ser tudo robô, tudo sistema, o contador vai começar a ter vida. Eu disse, da onde? Como assim? Não, porque agora os sistemas vão facilitar a vida. Pode ser que em 2040 seja. Mas durante o período, isso não vai acontecer. E em termos de setor, vocês enxergam a necessidade de uma reconfiguração da precificação? Como é que a contabilidade enxerga esse período de dois sistemas e a própria sobrevivência do profissional? Porque veja bem, nós temos grandes escritórios de contabilidade, nós temos médios e pequenos. Eu fico pensando, como é que um pequeno escritório sobrevive? E já para deixar a provocação, que é onde eu quero chegar na nossa próxima discussão, me parece que agora o Simples Nacional vai começar a ter planejamento tributário. O Simples Nacional, que era uma coisa leve, tranquila, barbada,
vai começar a ter que saber, pô, vem cá, vou pro regime geral de BS, CBS, eu vou gerar crédito, eu vou tomar crédito, contador, o que que eu faço? Então vocês vão ter uma camada de empresas que não estavam prontos, não tem cultura para isso. Então a provocação que eu faço é, primeiro, o problema das obrigações acessórias e de 2 sistemas para os profissionais da contabilidade e o suporte para empresas muito pequenas que antes estavam fora do radar das estratégias contábeis e fiscais e que agora passam a ter. Como é que vocês vão fazer para ter conduzir, né? Parece um malabares ali, né? Como é que vocês vão fazer para girar a bola, jogar o cone para cima e equilibrar. O guarda-chuva? Me explique um pouco, eu não sei. O que acontece, né? De fato, o planejamento tributário ganha um capítulo a mais agora de complexidade, porque até pouco tempo a gente conseguia fazer um planejamento dentro de casa, né? Olha os dados disponíveis e planeja. Agora entram atores, entram variáveis que antes não existiam. Então, tu adiciona perguntas. Se o meu fornecedor é do Simples, eu tenho um comportamento. Se o meu fornecedor está fora, está no regime geral, eu tenho outro comportamento. Se o meu cliente está no Simples, ele tem uma necessidade. Se o meu cliente está no regime geral, ele tem uma necessidade maior. Então, a gente tem um monte de Cs, né, para jogar no planejamento, para tentar transformar tudo isso numa equação matemática que responda a pergunta do planejamento, que é qual é a melhor forma onde eu vou pagar menos impostos, né? Então, de fato, isso se torna extremamente complexo. A gente vai ter um período de adaptação onde talvez as respostas não sejam as melhores ainda, né? Mas vai ter um caminho. Claro, se a gente olhar no longo prazo, depois que o período de transição acabar, a gente vai ter um cenário mais palatável, né? Mas nesse período de transição realmente vai ser caótico essa questão de planejamento. E qual é o problema? Mais uma vez, é uma transição muito longa, né? Pô, em 10 anos aí, arredondando, muita coisa acontece. É uma vida, né? Então, tu conviver 10 anos com esse negócio, pode ser assim, pode ser diferente, vai ser uma luta para nós, né? Como, na verdade, o mesmo custo, ele tem um impacto diferente no cliente, né? Uhum. Porque se o cliente toma o crédito, ele absorve todos esses 26,5% que é a alíquota, teoricamente, que vai ser do IBS-CBS. Se ele não toma o crédito, para ele tudo é custo. Então, isso já acontece diretamente, mas agora o impacto é muito maior. Porque isso hoje acontecia quando um cliente, no regime geral, ele tinha que adquirir um produto, e ele perdia os créditos, por exemplo, numa empresa do Simples. Isso já aconteceu, esse movimento aconteceu lá quando houve a criação do Simples Nacional, né? Muitas empresas que demandavam o crédito obrigaram os seus fornecedores a saírem do regime. Então, agora a gente enxerga que existe essa possibilidade novamente. Porque exatamente o que o Júnior acabou de comentar. A gente tem que entender o cenário que a gente está inserido. Se eu sou uma empresa que vendo apenas a consumidor final, eu não preciso sair do regime do Simples Nacional. Porque o meu consumidor ele não vai utilizar o crédito em momento nenhum. Então, esses são os cenários que a gente vai ter que entender cliente por cliente. Não existe receita de bolo, infelizmente. Então, aí é o outro grande problema que a gente tem. A gente tem que olhar o caso a caso. Cada cliente tem a sua história. Cada cliente vai ter a sua trajetória dentro das opções da reforma tributária. Não tem outra saída. Tu traz um dado maravilhosamente importante para o nosso debate, para o entendimento, que é o seguinte, o que vendem com a reforma tributária, e que de fato eu concordo com o Júnior, que vai simplificar a legislação, tem ganhos. A reforma tributária, vamos deixar claro aqui, porque não parece que a gente só está falando contra. Não é isso, a gente está debatendo os poréns, os senões, porque ela traz ganhos para a sociedade de fato. Redução de carga, não. Isso não vai acontecer, isso é mentira. Agora, alguns ganhos de eficiência, sim, de planejamento. Mas olha só, um dado que eu acho interessante é que a digitalização da economia, ela caminha para padrões, certo? Parametrizações e padrões.
sistemas trabalham com padrões e parametrizações. Falávamos agora sobre o ChatGPT. Quanto melhores parâmetros tu alimentar o sistema, e a gente está aprendendo isso, sendo que a gurizada nova já sabe, né? Ou seja, quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. E engraçado que, agora falando como acadêmico, como professor, pelo menos nas bancas de direito da academia, nós entendemos ou nós estudamos para encontrar respostas, nunca para fazer as perguntas. E agora o sistema nos obriga a saber fazer perguntas, a saber perguntar. E o que eu penso a respeito? Se a internet das coisas, se a parametrização empacota as informações de tal forma que tu vai ter a coluna A, todo mundo que está na coluna A vai para a coluna A. Todo mundo que é da coluna B vai para a coluna B. Todo mundo que vai para a coluna C vai para a coluna C. E o sistema andaria dessa forma. Mas aí tu traz um dado interessante, que a reforma tributária não nos entrega isso. Ela nos entrega ainda mais um artesanato para cada empresa, aonde até chegar em padrões, para que esses vários ramos de atividade que nós temos na economia se adequem, vai demorar um longo tempo. Até lá o contador vai fazer um trabalho de boutique. Ele vai ter que pegar cada cliente e dizer de quem tu compra, que nem o Júnior falou, para quem tu vende, e com o dia a dia lotado que vocês já têm, como que vocês enxergam a contabilidade caminhando para esse serviço de boutique e dando conta? Como que o contador pode ser um grande parceiro do empresário para fazer essa atividade? Porque, repito, o Simples Nacional era meio que simples. A contabilidade se enchia de problemas com lucro real, que dava um trabalho do cão. Existia um estigma, né, uma brincadeira que os empresários... contador não gosta de lucro real. Não é isso. É que tu não está preparado para o lucro real. Vamos ser honestos. O contador, ele vai executar o que tu vai entregar para ele na mesa, né? Então, eu queria... Como que vocês enxergam essa possibilidade e como que vocês, contadores, podem contribuir para ser uma contabilidade boutique, ou seja, assertiva, mais artesanal, dentro de uma economia que necessita de padrões? Na verdade, isso é uma via de duas mãos, né? Então, a gente é um elo, né? Mas nós precisamos de uma colaboração total do empresário e da equipe de empresário, né? Da empresa. Porque o primeiro ponto é disseminação de conhecimento, né? Assim que a gente tiver um mínimo de certeza, e que me parece que com a aprovação final da Lei Complementar de 68, a gente passa a ter um mínimo de certeza já de informações, o primeiro ponto é disseminar isso. Então, nós, organizações contábeis, disseminar aos clientes o que vai acontecer. E dentro das empresas, tem que ter, essa reforma vai gerar um envolvimento do setor de compras, do setor de vendas, do financeiro, muito amplo. Porque tu pensa o seguinte, quando tu tá comprando um produto de um fornecedor, né? A empresa tá comprando, e o cara do nada lá opta pelo Simples. Mudou toda a composição de cálculo de custo dentro da empresa. Então, as empresas vão ter que ter mecanismos, inclusive, de controlar a vida tributária dos seus fornecedores. Outro ponto que me parece que vai ser inserido e que não tem volta é o crédito condicionado ao pagamento do imposto pelo fornecedor. Então, imaginemos uma empresa cujo fornecedor não pagou o imposto num determinado mês. Tu tem um buraco no fluxo de caixa de 26,5% do valor da aquisição que tu fez daquele fornecedor. Ou seja, isso vai ter que ser muito ágil para tu bloquear o fornecedor. Não, desse cara eu não posso comprar. Eu não posso comprar porque ele me faz um buraco de 26,5% aqui no meu caixa. E um buraco imediato. Um problema de fluxo de caixa imediato. E se a gente for para a modalidade de split, ele é ultra imediato. Porque no momento da venda, do recebimento da venda, a empresa vai estar pagando o imposto e ela não teve o crédito. Então, quando ela colocou ali um sistema não cumulativo para calcular o preço de venda, ela entendeu que ela ia pagar 26,5% do valor agregado no produto. E aí chega lá na conta bancária, ela está pagando 26,5% do valor da venda, se o fornecedor não pagou a sua parcela do imposto.
Então, e aí, o que eu falei de simplificação aqui? Não falei nada. Eu estou falando em tornar mais complexa uma relação que hoje é simples. Hoje eu não quero saber se o fornecedor não pagou imposto, eu vou calcular o meu com base na nota de aquisição e vida que segue. Não, eu empresa, eu setor de compras, passo a ser o fiscal do fornecedor. Eu passo a exercer um papel de fiscalização que me está sendo delegado pela lei. Porque se eu não fizer esse papel de fiscalização, eu vou ter problema de fluxo de caixa. Então, de fato, a simplificação ela é muito relativa, né? Tu sabe que me parece, assim, desculpa interromper, Juliano, mas me parece que eles chegaram no ápice, o hors concurso do ST, da substituição tributária. Que a substituição tributária ela foi criada justamente para antecipar uma cadeia, para evitar a sonegação de pequenos negócios difíceis de fiscalizar. Uhum. E agora eles chegaram num nível assim absurdo de conformidade para eles, né? Ou seja, pagou, recolheu. Não tem mais nem substituto. Pagou, recolheu. E aí vem a questão é a seguinte, fluxo de caixa. Juliano, as empresas que se financiam com os impostos, tu tinha um trimestre para recolher. Tu não tem mais. Tu vai ter que ter... Vai sobreviver quem tem caixa? Como é que o que tu vê a respeito disso? É exatamente esse novo ciclo da operação, né? Uma compra à vista, uma compra a prazo, uma venda à vista, uma venda a prazo, ele gera um impacto direto no fluxo. Então as empresas vão ter que se readequar dentro dessas normalidades. Por quê? Porque se condicionar o creditamento à etapa anterior, efetivamente, a gente vai ter um grande problema. E é aí que a gente se questiona. Quais os sistemas que a gente tem em mãos, ou teria que ter em mãos, para fazer esse controle? É ali que começam a surgir essas indagações que são muito recorrentes. Porque a gente não consegue enxergar a capacidade, hoje, no que a gente utiliza, porque o próprio simples, né? Fazendo só um adendo, já não é tão simples há muito tempo, porque ele criou tantas variáveis dentro da legislação que era para ser um regime simplificado que, para muitos casos, aí, falando de ST e falando de outras consequências, ele deixou de ser simples. Então, a gente tem várias perguntas sem respostas e que a gente procura ler a lei, o PL 68, e não consegue enxergar dentro dela nada conclusivo. Uhum. Nada que diga assim, esse é um outro grande problema, né? É muita coisa para discutir depois. É muita coisa para deixar para discutir lá não é na lei complementar agora, lá na ordinária, lá na IN, lá, então na regulamentação. Então tu imagina o tempo que a gente está transitando num sistema dúbio, sem ter para onde partir. E só fazendo um exercício prático, né? Então imagina, e isso as empresas vão ter que se preparar para isso. Lá em janeiro de 2027, quando começa a CBS integral, né, com a alíquota normal dela, que vai ficar em torno de 12%, né? 12% CBS. Muito bem. No momento zero, a empresa fez uma venda lá no dia 2 de janeiro. Ela não tem crédito nenhum ainda, porque ela começou naquele momento, não comprou nada, não tem crédito. No split vai debitar dela, e o sistema vai entender que ela não comprou nada, não tem crédito, debita lá os 12% da conta bancária. O que significa tudo isso? Que lá em janeiro, e as empresas têm que começar a se preparar já, quem trabalha com fluxo de caixa muito espremido vai ter que se capitalizar a ponto de ter lá 12% do faturamento de um mês, ou de 2 meses, até dependendo dos prazos, de reserva para financiar o pagamento dos impostos. Porque senão ela vai ficar no vermelho já no primeiro mês da CBS. Que interessante, tu vai ter que ter dinheiro na frente. Tem que botar dinheiro na frente, porque tu não vai ter créditos ainda. Quando o sistema estiver andando, tudo bem, tu entra no débito, crédito, ok. Mas no momento zero, no início do sistema, tu tem que ter dinheiro para fazer frente ao pagamento desses impostos. Olha que interessante, tu vai ter que recomeçar o teu negócio. Uhum. Recomeçar, independente do tamanho da empresa. Independente. E uma coisa interessante aqui, eu sei que já estamos avançando no tempo, mas eu não podia deixar de falar que é o seguinte,
muitos de nós escutam que quando o empresário enxerga um corner tributário, isso é problema do contador. Eu não quero nem saber disso aí. Isso é problema do contador, passa pro contador. E aí depois quando dá um problema é o advogado. Isso aí é problema do advogado, quando já passou, né? Ele cria o problema, isso é problema do contador. Aí o contador vai até onde pode. Cara, isso aqui é na justiça, isso aqui não é mais comigo, vira o problema do advogado. Qual o recado que vocês deixam para o empresário que pensa dessa forma se é problema do contador? Me parece que isso não existe mais. É um problema de todos, né? E eu queria duas provocações. A primeira, para nós finalizarmos aqui com uma... Eu acho que nós temos várias respostas que vocês deram. Apesar de não ter respostas assertivas, nós já encontramos várias respostas aqui. A questão do fluxo de caixa foi uma importantíssima. Mas, primeiro, o que vocês gostariam de deixar de mensagem para o empresário, como profissionais de contabilidade, para terminar com esse tipo... isso é problema do contador. Não, não é problema do contador. Vamos trabalhar juntos, certo? Que mensagem vocês deixam? E a outra é para os profissionais da contabilidade, que estão começando agora, ou que já estão estabelecidos. Qual o recado em termos de gestores de uma entidade tão representativa? Que recado vocês gostariam de deixar para os profissionais de contabilidade enquanto parceiros estratégicos das empresas? Não como profissionais de contabilidade, mas enquanto parceiros estratégicos. O que vocês pensam essas duas questões? Falando um pouquinho dessa relação com o empresário, né, Pablo? O que a gente tem que entender é que a gente é uma equipe multidisciplinar. A gente não faz nada sozinho, a gente não atua sozinho. O ato já aconteceu lá na execução pelo empresário, pela empresa. A gente simplesmente é um agente que faz a interlocução dessa atividade realizada por ele para com as obrigações acessórias. Então, para com o fisco. Então, a gente é um elo dessa corrente. O que a gente precisa é aproximar as etapas, as relações entre empresário, contador, advogado, é trabalhar em sinergia. Eu acho que aí sim todo mundo ganha. O recado que eu dou é sempre o seguinte: o contador é um aliado do teu negócio. Ele não está ali como um mal necessário, como todo um contexto. Voltando ali, por exemplo, essa questão de agora os robôs fazem. Isso a gente viveu lá na nota fiscal eletrônica. Há quanto tempo? E alguém deixou de ter contabilidade? Alguém deixou de ter essa necessidade de um parceiro efetivo para o seu negócio? Não. Então, contabilidade ia acabar. Estava lá nas profissões e hoje é uma das que mais se demanda e que com mais perspectivas de continuidade. Então, por quê? Porque efetivamente nós não somos um mal necessário, nós somos um parceiro do negócio, um interlocutor necessário dentro de um processo da economia nacional. Então, imagina que se nós, enquanto contadores, parássemos as nossas atividades, eu pergunto, quem faria essa comunicação Então, o empresário, muitas vezes, ele faz e o contador resolve, o advogado resolve. Não. Como é importante que o contador seja um agente de um simples contato, uma simples ligação, muitas vezes, e como é bom quando a gente ouve, não, eu prefiro falar com o meu contador antes de tomar a decisão. Isso na pessoa física a gente vê muito isso, porque é uma relação mais próxima, né? Com as empresas já é um pouco mais difícil, porque efetivamente tu não pode entrar no negócio do cliente, né? É uma condição dele. Então a gente tem que entender esse mercado que a gente está inserido, né? Mas se a gente trabalhar em sinergia e buscando essa ligação mais aproximada, sabe, com mais olhos voltados à gestão do negócio, com certeza o que a gente pode entregar é muito. É muito. Se eles utilizarem as ferramentas que a gente entrega, mediante um balancete, mediante uma demonstração de resultado, com certeza aquilo retrata o seu negócio. Então, o meu recado é esse: enxerguem o contador como um parceiro, como um aliado. Aos colegas, então, eu diria o seguinte: a gente tem que ter calma, tem que aprofundar o conhecimento. Então, a gente já vai acompanhando, isso é natural da nossa profissão, né? Mas acho que esse momento vai requerer um esforço extra, né? De estar absolutamente a par do que está acontecendo.
e desenvolver método, né? Então, e dentro daquilo que tu falaste muito bem, a questão da boutique, né? Essa reforma ela é complexa, é extremamente complexa. Ela traz nuances. Se pegar o texto do PLP 68, ele trata de absolutamente tudo, e a gente vai ter que entender o seguinte: bom, o cliente Pablo, qual é a necessidade do Pablo? O Pablo é advogado, então tá, eu vou pegar a reforma para o viés da empresa de advocacia e vou levar ele esse conhecimento para que a gente não misture assuntos, não traga assuntos que daqui a pouco não vão gerar reflexo na empresa do cliente especificamente, né? Então, é levar o conhecimento já personalizado, né? E isso facilita adotar a solução personalizada, que isso então é método de trabalho, e isso facilita a vida de todo mundo e facilita o empresário, então, para ele entender o que dentro da empresa, das portas para dentro, ele vai ter que se adaptar para esse novo momento que a gente vai ter, né? Só complementando o Júnior, a classe tem um leque de oportunidades. O que a gente vislumbra é uma busca incessante pela nossa atividade profissional enquanto classe, porque podem surgir inúmeras oportunidades. Então, que a gente enxergue essa possibilidade, e aí sim, o que a gente pode fazer? Buscar conhecimento, porque é dessa forma que a gente vai poder transmitir. Só fundamental isso, eu quero fazer coro, porque é uma coisa que a gente tem discutido muito. Eu acho que a gente, às vezes, se insurge, a gente briga, nossas entidades brigam pelo que a gente acha que está errado, que teria que ser diferente. Mas, ao fim e ao cabo, quando vira a lei é para ser cumprida. E nesse cenário de lei para ser cumprida, nascem as oportunidades. E a gente tem um leque muito grande de oportunidade de formas de gerar serviço, né, e atender a classe empresarial com nossos serviços. Então, essa é uma visão que todo o contador, toda empresa contábil tem que ter. Como é que eu vou fazer do limão uma limonada? Então, eu vou pegar essa reforma e vou transformar isso em serviço, transformar em venda, né? Acho que esse é um ponto fundamental. Certo. Pessoal, foi maravilhoso o papo, tá? Eu acho que a gente tem uma visão aqui, enquanto entidade empresarial, a gente se conecta muito com o SESCOM, se conecta muito com a contabilidade, mas às vezes são temas distantes de nós. E eu acho que a gente pode fazer, e eu gostaria, e quero, nós vamos fazer mais rodadas para aproximar o empresário da contabilidade, para ele entender tudo isso que vocês trouxeram para cá, porque me parece que é fundamental para a reforma tributária acontecer da forma mais suave possível, se contador e empresa estiverem alinhados. Gente, adorei, muito obrigado pela presença de vocês, foi mais uma etapa importante dos nossos encontros aqui, falar com o SESCOM, falar com o Júnior, falar com o Juliano. Eu acho que eles têm muito conhecimento a trazer, e certamente depois de aprovadas as regulamentações nós vamos voltar a falar algumas vezes sobre isso. Aguardo vocês, agradeço demais a participação, e que dê tudo certo, né? E que a gente pegue as palavras do Júnior, paciência, calma, paciência, que vai dar certo. Bom trabalho a todos, muito obrigado mais uma vez, e conto com a presença de vocês em novos encontros, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Pablo. Obrigado, Pablo. Estamos à disposição, né?